texto, eu já havia escrito esse texto, mas não havia feito mensagem nenhuma. E ele fala da história de um dos reis de Israel. E vocês, conhecendo um pouquinho a história, sabem que os reis de Israel, alguns cumpriam a vontade do Senhor e outros faziam o que Deus abomina. Então eles faziam um ciclo de bênção e maldição, em que obedeciam e desobedeciam, e assim era a trajetória daqueles homens. E diz então que chega ao reinado deste homem, e diz que o seu predecessor havia também feito o que era abominável aos olhos do Senhor. O seu pai havia feito aquilo que era abominável. E todas as vezes a Bíblia fala de Jeroboão, dizendo que ele tinha sido um rei mau de Israel, e todas as vezes que algum dos reis fazia o que era abominável, dizia que da mesma forma como Jeroboão pecou contra o Senhor, fulano e fulano pecaram contra Deus. Só que o que eu acho interessante dessa história não foi a maneira como ele iniciou o seu reinado, mas como ele terminou a sua trajetória. O que eu quero dizer para você essa noite não importa como você começou a sua vida, o que vai importar é como você vai terminar. Você pode dizer: eu fiz coisas erradas até aqui. Eu estive ali no hospital com uma senhora, ela tinha 84 anos, e eu fui falar de Jesus para ela. Foi uma das últimas horas que eu estava ali no hospital, e ela disse: eu já fiz muita coisa errada. Eu perguntei se ela conhecia de Jesus, e ela falou: eu sou desviada. E ali em cima daquela cama, ela já estava de alta durante 1 ano, e a família não podia ficar com ela, e ela vivia naquele hospital. E eu imagino como é que estava a sua cabeça a respeito de toda a sua desconexão familiar e agora institucionalizada, vivendo naquele hospital. De qualquer coisa que podiam lhe oferecer, eu apresento Jesus. E ela disse: eu fiz tudo errado, e para mim não tem mais jeito. E eu, no meu coração, orando por ela, eu falei: Deus, somente o teu Espírito pode trazer convencimentos ao coração daquela mulher. Eu não podia fazer. Depois você vai ouvir no meu testemunho no final dessa história. Diz então que este homem, ele começa de forma errada, e já havia um bom tempo do seu reinado que ele faz tudo errado. E ele fica sabendo então que Eliseu estava doente. Eliseu havia ficado no lugar de Elias, e ele era um profeta, ele era o homem de Deus, representante do Senhor. E mesmo aquele homem, em toda a sua perversidade, idolatria, ele sabia que Eliseu era a boca de Deus naquele lugar. E agora então, ele sabendo que tudo estava contra ele, e de que provavelmente na morte de Eliseu todas as coisas ficariam bem piores, aquele homem vê uma oportunidade então de mudar. A porção desse texto está no 2º livro de Reis, no capítulo 13, a partir do verso 14. E eu vou ler. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, Carlos de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu:
atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Quando aquele homem se chega para chorar sobre Eliseu, Eliseu faz o que nós chamamos de ato profético. Diz que aquele homem tinha algumas flechas, porque era uma forma de estar armado. E ele disse para ele que ele precisava ferir o chão. E quando aquele homem fere o chão, por algum motivo ele achava que ferir o chão 3 vezes era o suficiente. Quantas vezes o Senhor tem te impulsionado a orar? Você ora 1, 2, 3 vezes e já acha que é o suficiente. Talvez nós somos impulsionados a convidar pessoas para vir para a igreja. Pessoas que precisam ter arrependimento e mudança de vida. E a gente convida 1, 2 e talvez 3 vezes. Nós, de certa forma, fazemos um formato daquilo que é o suficiente. E talvez o que passe disso é excesso, é demais. Que a gente possa compreender que a respeito de orar e interceder por pessoas e por salvação, não é 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7. Você vai entender o porquê enquanto o Senhor estiver impulsionando teu coração. E a respeito de nós estarmos convidando pessoas para virem à igreja, para conhecerem Jesus, não podemos convidá-la 1, nem 2, nem 3, nem 4. Você vai entender o porquê. Aquele homem então perde de que a vitória contra os seus inimigos já estivesse decretada. Ele diz: se você continuasse neste ato de ferir a terra com a sua flecha, você iria consumir todos os seus inimigos. Mas pelo fato de você ter feito isso apenas 3 vezes e já ter achado que era suficiente apenas 3 vezes, você vencerá. O tema da nossa mensagem de hoje é: como flecha na mão do Senhor. Você pode dizer isso? Como flecha na mão do Senhor. Joás teve algo ao seu favor. Ele compreende que da maneira como ele estava vivendo, ele iria ser destruído pelos seus inimigos. O que havia naquela época é que muitos, como o seu antecessor, como Joás, havia servido ao Senhor, mas disse que ele não havia removido altares à deusa, se eu não me engano, a Será. E diz que por causa disso o povo estava dividido. Hoje em nosso meio ainda existe essa prática de divisão. Servimos ao Senhor, mas não largamos o pecado. O que na verdade o Senhor quer é exclusividade. Não tem como nós servirmos a Deus e nós continuarmos servindo a carne, aos demônios. Não adianta ter essa falsa ilusão de que quando nós aceitamos a Jesus, todas as coisas se resolvem. Quem fazia coisas erradas deixa de fazer? Nada.
O teu espírito é convertido, transformado no momento em que você aceita Jesus. Mas a sua alma, que lida com as questões que estão relacionadas ao seu caráter, ela precisa ser transformada dia a dia. É a isso que Jesus se refere quando fala: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A cruz é lugar de morte todo o dia. Como é que você anda com o lugar de morte no seu ombro e você se esquece de morrer? A intenção de Jesus é dizer a mim e a você que todos nós tem algo que precisa morrer todo dia. Você compreende isso? Que seja da maneira como agimos ou no que pensamos, precisamos levar para a cruz todo dia. Então, nessa temática que fala a respeito de flecha, a flecha, ela servia não apenas para uma arma de defesa contra os inimigos, mas como algo de ataque. O que eu acho impressionante é que para ser feita uma flecha, não era necessário que fosse uma madeira forte ou uma madeira pesada ou muito densa. Ela precisava ser leve, ser firme e atingir o ponto certo. Os nossos indígenas, eles fazem isso de bambu. Lá fora, para os esportes, existe até feita de cedro. Mas os indígenas descobriram que o bambu, ele tinha a flexibilidade necessária que eles precisavam para chegar ao alvo. E eu não sei se vocês já viram uma flecha sendo lançada, mas ela faz na sua trajetória como se fosse um peixinho se debatendo. Alguém já viu? Sim? Ninguém nunca viu, nem na televisão? Quando a flecha ela sai do seu arco, ela caminha para a sua trajetória e ela não vai reta. Ela vai fazendo uma curva e ela remexe como se ela fosse um peixinho se debatendo. Existe uma representação ali. Tem texto que fala que os filhos da mocidade são como flechas na mão do valente. São como peixes voando. Quando a gente tem uma referência a respeito do Evangelho, elas colocaram nas portas o símbolo do peixinho, fazendo uma referência da multiplicação de peixes e pães que Jesus realizou há muito tempo. O que Ele quer dizer é que eu e você, nas mãos do Senhor, somos flechas fortes e que temos uma trajetória e que temos um alvo. Da onde você foi pego, se você era uma madeira que estava jogada no pântano, ou se você foi um bambu cultivado, não importa. A diferença vai ser feita em que mãos você estará, de que arco você partirá. O Senhor está convidando a mim e a você a ser flechas em suas mãos. E a nossa trajetória vai ser então de maneira acertada e terá um alvo. Então eu faço uma pergunta: como ser flecha na mão do Senhor? Em primeiro lugar, reconheça a sua fragilidade. Você pode dizer isso? Reconheça a sua fragilidade. Porque se nós acharmos que o poder está em nós, a gente vai tirar o mérito do flecheiro. A diferença estará: eu posso pegar a flecha mais cara na sua confecção
e colocar na mão de quem não sabe fazer nada com ela. E pegar uma mais baratinha, uma mais simples, e colocar nas mãos de um exímio atirador de flecha. Qual você acha que vai atingir o alvo? A nossa preocupação é que a gente aceita a sugestão do inimigo de que a gente não é capaz, de que a gente não é bom o suficiente, de que sempre haverá pessoas melhores do que nós para executar essa ou aquela tarefa. O que eu acho impressionante é que Deus, Ele chama as coisas loucas e vis deste mundo para confundir as sábias e aquelas que são. Você compreendeu qual foi a estratégia de Jesus quando Ele escolheu os seus discípulos? Quantos ali tinham mestrado? Quantos ali tinham estudo suficiente? Aonde Ele foi buscar aqueles homens? Quantas pessoas estão achando que estão se valendo da sua eloquência para fazer a obra de Deus? Eu não digo com isso que você não precisa se preparar. Para com essa ideia de que qualquer coisa para Deus serve. Não. Hoje nós temos à nossa volta como a gente melhorar, como a gente ser o melhor para o Senhor. Seja na música, seja no canto, seja numa liderança. Hoje tem material demais, gente. Na época que eu era professora de escola dominical, em algumas dezenas de anos atrás, fiquei durante 23 anos dando aula de escola dominical. A gente não tinha material. Nosso material era sucata, nosso material era papel, era lápis. Quantas vezes precisávamos ser atraentes e convincentes aqueles juniores, aqueles adolescentes? A gente tinha pouco material e não tinha internet para fazer pesquisa. A gente precisava juntar um dinheirinho para comprar livro e ter o que dar. E hoje tem um monte de gente falando abobrinha e tendo um meio de pesquisa para se preparar. Mas com isso também, o que nós precisamos compreender é: não importa quem você seja, importa onde você está, em que mãos você estará, qual é o teu alvo, quem é que vai te lançar. É isso que vai fazer a diferença da tua trajetória e da onde você vai chegar. Reconhecendo a fragilidade, no verso 14 diz: Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Jeoás estava chorando porque sabia que Eliseu ia morrer. Estava ruim, tudo ia se perder. Reconhecer que a gente é limitado, reconhecer que não dá, reconhecer que a gente já fez um monte de besteira, que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai obter resultados diferentes. O que a gente mais vê é em relacionamentos, é no trabalho, na vida financeira, profissional, pessoas fazendo as mesmas besteiras, querendo que os resultados sejam diferentes. Nós precisamos mudar a estratégia, se nós quisermos ter finais diferentes, resultados diferentes. Jeoás, então, ele percebe que ele já tinha feito tudo errado, que havia a possibilidade, então, de que ele pudesse chegar diante do profeta e receber dele, porque ele sabia que da boca de Eliseu a palavra do Senhor era a verdade, e que se houvesse alguma situação que pudesse ser transformada e melhorada, o Senhor faria por ele. 1 Pedro 5 e 6 diz: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno.
Eu não sei qual é o teu papel, eu não sei quantas coisas você tem desejado fazer, seja na igreja, ou seja lá fora, para estudar, ou na vida profissional. Cada um de nós tem limitação, seja em qual área for. O que você precisa entender é: Deus tem um propósito para a sua vida. Quantas vezes eu me deparei com aquilo que eu queria fazer e percebia que o Senhor estava me levando a outras coisas, mas não era ainda a minha área de interesse, e eu permanecia querendo vir por este caminho. E sabe qual é a oração mais difícil? Seja feita a tua vontade. É a oração mais difícil. Foi a oração mais difícil da minha vida. Eu chorei por horas seguidas quando eu disse: seja feita a tua vontade, porque eu falei de todo o meu coração. Quantas vezes falamos o Pai Nosso e quando chegamos nessa parte parece uma reza. Ela não faz muito sentido para nós. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quero te convidar a parar nessa parte e dizer: seja feita a tua vontade, e para de falar. E aguarda Deus falar ao teu coração. Diante das suas limitações, diante das suas fragilidades, Ele ministrar o seu coração e dizer: filho, eu quero dizer para que você veio a essa terra. Por que eu te chamei a existência? Por que eu te fiz com essas características? Por que as pessoas te identificam com esse ponto fraco e esse ponto forte? Por que você é desse jeito? Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Pessoas que são insatisfeitas consigo mesmo porque desejam ser como fulano, falar como o outro, cantar como o outro, e sempre insatisfeitas com aquilo que tem. Você já parou para perguntar por que Deus te fez assim? Por que você tem as suas limitações? Aí tem um texto bíblico que diz: pode a criatura que foi formada dizer àquele que a criou: por que me fizeste assim? Será que pode o vaso olhar para o oleiro e dizer: o senhor não podia ter apertado um pouquinho mais na cintura? Ter esticado um pouquinho mais o gargalo? Na tua identificação, na tua maneira de viver, o Senhor deseja que você seja uma flecha que vá longe. Ah, mas eu estou descascadinha, eu estou fraquinha, eu não tenho tanto peso, eu não tenho penas, eu não tenho tanta assertividade, a minha ponta não é muito amolada. Mas o Senhor diz: vem para as minhas mãos, que você vai ver aonde eu posso te jogar. Esteja você nas minhas mãos, diante de todas as impossibilidades que você tem, você vai ver o que eu posso fazer na sua vida. Em segundo lugar, tenha em mente o modelo a ser seguido. Você pode dizer isso? Tenha em mente o modelo a ser seguido. Como podemos ser essa flecha nas mãos do Senhor? Precisamos de um modelo. A gente só pode dizer que algo é ruim se a gente já experimentou o bom, não é verdade? Você só pode dizer que aquele chocolate é muito ruim se você já comeu muito bom. Você pode dizer que a areia daquela praia não é tão branca, porque você já pisou numa areia mais clara. Toda maneira como nós nos referimos às coisas tem relação direta com as nossas experiências.
Podemos dizer que alguém é mais amável do que o outro, porque temos relação direta com alguém que é amável. Podemos dizer que alguém fala atravessado, gaguejado, ou melhor, porque nós temos experiências com pessoas. Precisamos de um modelo. Partindo então desse ponto, eu quero ser essa flecha nas mãos do Senhor. Qual é o modelo que tem na tua mente? O que passou aí pela tua cabeça? Segundo Reis 13, no verso 14 diz assim: Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando Elias é tirado de Eliseu, a história conta que ele sobe aos céus numa carruagem de fogo. E diz então que Eliseu, ele faz essa referência quando vê Elias subindo ao céu. Ele diz: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Porque ele vê Elias subindo numa carruagem de fogo. E quando Jeoás se encontra com Eliseu, ele traz a mesma referência dessa despedida, porque foi o que Eliseu falou a Elias quando estava se despedindo dele. E Jeoás então traz esse termo, porque ele compreende que era uma despedida do profeta. Mas eu atento para a parte que ele diz: meu pai. Ele olha Eliseu como uma figura de referência, como uma figura de autoridade. Precisamos ter pessoas que são modelos. Você precisa ter na tua mente a construção de que isso aqui é certo, isso é errado. Isso aqui é servir a Deus, isso não. Isso aqui é levar uma vida de santidade, isso aqui não é uma vida de santidade. O que é modelo? Tem coisas tão grotescas, tão grosseiras, que é até desnecessário de falar. Seja pessoas no seu ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja no colégio, é desnecessário a gente falar o que não é coisa para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que se chamam cristãos e são reconhecidos pelo nome de Cristo. É desnecessário falar. Será que a gente precisa aqui construir uma série de atributos, valores que precisamos ter no nosso dia a dia, no nosso relacionamento dentro de casa, no meio da família, no meio dos nossos amigos? Não. Mas a nossa realidade é essa, que a gente pode estar num lugar em que muitas pessoas dizem que são crentes, e a gente sai dali e a gente fica apavorado com aquilo que vê. É o formato do crente de igreja. Ele tem uma forma de crente, ele fala como crente, ele tem cheiro de crente, anda como crente, mas quando ele sai da igreja, ele não é nada crente. O seu discurso revela uma outra coisa. A maneira como ele decide as intempéries da vida fala exatamente do contrário do que ele deveria viver. Ele prega algo que a sua alma não consegue revelar. O apóstolo Paulo, ele falando a respeito disso, ele escreve aos Filipenses o seguinte texto: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e orem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente
nas coisas que são deste mundo. O apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele começa a trazer uma referência, ele não cita nomes, e provavelmente, porque a maioria de suas cartas ele escreve em cadeia. Então, existia ali, através da vida de Timóteo, de Tito, de tantos outros que estavam ali, um relato do que estava acontecendo naqueles lugares, e eram as maiores atrocidades. Tanto partindo de líderes, como partindo daqueles que se diziam igreja de Jesus. Eles assim, tem gente que está vivendo e é uma vergonha. E muitos deles ainda se orgulham daquilo que deveria ser uma situação de desgraça total. Será que esse texto que foi escrito há tantos anos atrás, há tantos centenas de anos atrás, será que ele se perdeu? Ou ele fala exatamente da igreja dos nossos dias? Ou fala exatamente dos movimentos que nós temos visto inchando as igrejas? Tenha em mente o modelo a ser seguido. A gente precisa ter um modelo exatamente que a gente não pode seguir. Eu não vou mandar você virar para o lado e perguntar se essa pessoa é um modelo para você seguir. Mas na caminhada você vai perceber exatamente nas pegadas desta pessoa se ela se identifica com Jesus. Se nós não temos modelos a seguir, nós nos tornaremos qualquer coisa. Quando eu era bem pequena, eu gostava muito de desenhar, e eu comecei a descobrir que eu era uma ótima copista. Então, se colocava ali um desenho na minha frente, eu conseguia reproduzir aquele desenho. Mas eu precisava de um bom modelo. Eu precisava de uma boa imagem. A Bíblia diz para que a gente reflita a imagem da glória de Cristo. O que reflete é como aquele que está no espelho, e diante desse mesmo ele reproduz a mesma coisa. Eu paro diante do espelho e eu não posso ver ali um elefante, um cachorro, um gato. Eu preciso ver a minha imagem. A Bíblia diz: estejam como que diante de um espelho, mas refletindo Cristo. Será que você pode, eu e você, chegarmos diante do espelho e ver Cristo? A Bíblia diz que eu e você somos as Bíblias que o mundo está lendo. Eu e você somos aquilo que o povo vê. Será que quando olham para mim e para você, eles se lembram de Cristo? Será que onde nós estamos, a gente é descoberto pela nossa maneira de falar ou de agir? Eu fico impressionado. Outra vez estava com uma pessoa e ela falou isso com orgulho, de que ela estava numa empresa já há 2 anos e ninguém sabia que ela era crente. E aquilo feriu meu coração. Eu falo: Deus, Romanos diz para que a gente não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Que forma é essa que deixou a gente tão parecido com o mundo? Que propostas são essas que a gente faz tudo igual? Aqueles que são contrários a Cristo. Talvez porque a gente quer ser bem aceito na escola. Talvez porque a gente quer ser bem aceito na faculdade. Na época que eu estudava na faculdade, só eu não bebia. Só eu não ia para a noitada. Só eu. Eu falo sem exagero. Só eu. As pessoas olharam assim para trás. A minha menina falou assim: deve ser chata.
rápida nas palavras, eu disse assim: legal deve ser você que precisa estar embriagada para se divertir. Mas Senhor Jesus já foi me tratando, eu fiquei mais quieta durante o semestre, porque senão ia ser uma bordoada atrás da outra. Chato era eu, que para ter os meus amigos e ser feliz eu não precisava de analgesia, anestesiar as minhas emoções, porque o álcool é anestésico. E eu falo assim: que desgraça, que destruição, que deturpação, que me fizeram. E você sempre vai ver o comercial da bebida no meio de roda de muitos amigos sorrindo. Só que eles não dizem que quando eles chegam em casa espancam as mulheres, que tirou o pão da boca dos filhos, isso não ia vender cerveja, isso não ia vender nenhum tipo de bebida. Em terceiro lugar, como ser flecha nas mãos do Senhor. Obedeça as orientações e conheça o alvo. Você pode dizer isso? Obedeça as orientações e conheça o alvo. Precisamos deste modelo. Primeiro, precisamos conhecer as nossas fragilidades. Nós precisamos ter um modelo em mente. Agora, nós precisamos de orientações e entender qual é o alvo. O segundo livro de Reis, a partir do verso 15, diz assim: e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. Você compreendeu que na mente de Eliseu se passava toda a trajetória do que precisava acontecer? Mas Jeoás não sabia. Ele só foi compreender por onde ele precisava atirar e qual seria o alvo, porque ele seguiu as orientações que estavam na mente de quem? De Eliseu. Não estavam na mente dele. O que você precisa compreender é: o Senhor colocou pessoas no seu caminho, não foi por acaso. O Senhor colocou pastores dentro da igreja, não foi por acaso. Ele não chama pastor de anjo da igreja por acaso. E é o anjo da igreja. Quando você vai ler Apocalipse, ele escreve ao anjo da igreja. Ele está escrevendo a um ser celestial, angelical. Ele escreve a pessoas que leriam cartas ao anjo da igreja que está em Tiatira, em Pérgamo, em Éfeso. Escreve a ele. O Senhor dá a orientação primeiro ao anjo da igreja e diz a ele aonde ele quer chegar. E é este homem que vai levar e conduzir-nos ao alvo. Se hoje pastores não têm conduzido a igreja ao alvo, coitado deles, porque prestarão contas. E a Bíblia ainda é muito generosa em dizer que receberemos mais ações. E ai daquele que fizeram errar o caminho. Então, obedecendo às orientações, podemos ser algo de valor nas mãos do Senhor e ter um alvo e ter uma trajetória. A Bíblia é recheada de orientações para tudo. Para a gente orar, para a gente jejuar, para a gente fugir do diabo, para a gente evitar situações. A Bíblia tem orientação para tudo. Para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o patrão, para o empregado, para os filhos. A Bíblia tem orientação para tudo. Como é que você quer acertar? Se você não se interessa em buscar orientações na palavra de Deus. Eu conheço gente que pergunta para todo mundo opinião daquilo que precisa fazer. E
e não pergunta para Deus. Hoje, como nós obtemos informação do Senhor? Através de oração, através de jejum, através de oração e leitura da palavra. O Senhor fala conosco, fala o teu coração, fala o meu coração. Quantas vezes estamos afoitos querendo fazer algumas coisas e a gente se senta ali, a gente percebe que Deus quer falar alguma coisa, mas lembra que no início eu disse, a gente está com pressa demais, a gente está ocupado demais, porque a gente na verdade tem decidido a nossa própria vida e tem orado para que Deus faça dar certo a bagunça toda que a gente decidiu fazer. Eu conheço pessoas que não perguntaram o que Deus achava daquele marido, daquela esposa que não eram crentes. Ah, mas Juquinho é tão lindo, Joaninha é tão formosa, ela é ótima, só falta Jesus. Eu já ouvi essa história. Ah, mas ele é um ótimo filho, só falta Jesus. Só falta Jesus. Ele não tem o Espírito Santo, falta tudo. Não conseguimos servir a dois senhores. Os somos de Jesus, os somos da banda da esquerda. Quem tem sido o teu alvo? Quem tem te dado orientações? Quem tem sido os seus amigos, os seus conselheiros? Nós precisamos buscar em Deus. Muitas vezes o Senhor vai determinar pessoas para falar contigo, para orar com você, para te dar orientações, mas pessoas que têm um modelo a ser seguido. Eu escrevi aqui alguns textos que falam a respeito de orientações da palavra de Deus. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Joel 2:12 diz: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Tiago 4:17 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu falei alguma coisa que vocês não sabem? Eu trouxe alguma novidade? São orientações da palavra de Deus. Quantos aqui oram? Quantos aqui leem a palavra? Quantos aqui jejuam? Quantos aqui lamentam pelos seus próprios pecados? Quantos aqui? Vocês já perceberam que a gente é mais um movimento de cantar e adorar, mas sem muito compromisso? Vocês já repararam o que significa a palavra compromisso? É promessa. Quando você tem compromisso com alguém, você fez uma promessa a ela. Quando nós nos comprometemos com Cristo, a gente faz uma promessa a Ele de segui-lo, de servi-lo, de obedecê-lo, de se sujeitar à sua palavra e de caminhar como Ele andou. É fácil? Porque a nossa natureza é pecaminosa, sempre vai falar lá no contrário. A gente é muito mais tendencioso a fazer aquilo que nos agrada. É fácil não revidar? É fácil não se vingar? Não é muito mais fácil? As pessoas fizeram uma coisa e falam: não é muito mais fácil? É mais fácil, gente. O difícil é ficar quieto. Né, mulherada? O difícil é ficar quieto. Falar é fácil demais. Os homens que são ogros, não é muito mais fácil ser ogro do que ser gentil? É muito mais fácil, gente. As mulheres denunciando seus ogros. É muito mais fácil. O que o Senhor está dizendo é: obedeça a orientação. E a orientação está na minha palavra. E se você obedecer, você vai atingir o alvo. E qual é o nosso alvo? E qual é o nosso alvo? Cristo. Quarto lugar, permita ser conduzido. Tem uma cobertura espiritual.
Pode ser isso comigo? Permita ser conduzido, tem uma cobertura espiritual. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei. Ele disse: atira a flecha. Antes de atirar, ele pegou as mãos e colocou em cima das mãos de Jeoás. O que ele estava falando? Talvez Jeoás soubesse atirar flechas, mas ele não sabia qual era o rumo que aquela flecha ia seguir. Quando Eliseu coloca a mão sobre a mão daquele rei, ele diz: deixa que eu conduzo a flecha, deixa que eu faça uma mira para que você acerte o alvo. O Senhor tem levantado pessoas para colocar as mãos sobre você. E a Bíblia fala que Moisés foi uma pessoa dessa maneira, em que por causa da vida dele, o povo começou a vencer. Tinha Josué, tinha Caleb, mas o Senhor havia decidido colocar o seu espírito sobre Moisés e conduzi-lo àquela peleja. Êxodo 17, 9 e 11 diz: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Quando nós permitimos que pessoas nos conduzam, que são exemplos da parte de Deus, temos uma cobertura espiritual. O diabo reconhece isso. O que tem acontecido é que pessoas têm vagado em suas vidas solitárias e têm sido presas fáceis para o inimigo. Você tem uma cobertura espiritual. Tem alguém que ora, tem alguém que cita o seu nome. Essa igreja tem sido coberta de oração. Nós temos orado pelas famílias, pelos casamentos, pelos filhos, pelos empreendimentos, pela sua vida. Você só pode ser coberto se você tem aliança, se você tem compromisso. Se você é aquele que vem e passeia por aí de maneira esporádica, quem é a sua cobertura espiritual? Quem tem erguido as mãos diante de Deus para que o inimigo não toque a sua vida? O que a gente tem chamado, a realidade é que todos nós somos intercessores e precisamos ser intercessores uns dos outros. O homem dentro de casa precisa ser o sacerdote dentro de casa. Só que às vezes ele não tem essa consciência. Então a mulher tem sido sacerdotisa dentro de casa e tem mantido a sua família debaixo dos joelhos, orando ao Senhor. Tem pessoas que pensam que o outro vai fazer aquilo que ela não faz. Ora por mim, ora. Ela mesma não ora. Clama, pede socorro por mim, ela não ora. Quem tem sido sua cobertura espiritual? Eu digo a você, além de mim e do André aqui dentro, que somos cobertura espiritual sobre a sua vida, busque pessoas de Deus que você pode confiar que sejam cobertura espiritual sobre a sua vida. Partilhe de situações que precisam de apoio espiritual, de pessoas estarem dividindo com você as cargas. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Em último lugar, como ser flecha nas mãos do Senhor. Não pare até que Deus diga basta. Você pode dizer isso? Não pare até que Deus diga basta. Segundo Reis 13, 18 e 19 diz: disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Provavelmente Eliseu olhou a aljava de Jeoás e viu que ele tinha nas flechas. Ele falou assim: ainda tinha suprimento, ainda tinha
o que pertencia a você. Você não havia feito tudo. Ainda existia flechas na aljava. Ainda existe energia. Ainda existe sonho. Ainda existe esperança. Ainda existe promessa. E o Senhor está dizendo: não acabou. Quem te disse que basta? Mas vocês não sabem como é que é esse homem. Você não sabe como é essa menina. Você não sabe como é essa mulher. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha história. Você não sabe das minhas limitações. Quem te disse que o Senhor não sabe? Eu de verdade não sei. Mas o quanto é suficiente para orar e para parar? Se Deus não te disse basta, se Deus não te disse não ore mais por isso, porque eu não vou fazer. Nós temos clamado por pessoas que estão enfermas aqui neste lugar, em que nós sabemos que a ciência, a medicina é limitada. Ela só vai até aqui. Ela traz paliativos. E quem disse que Deus precisa da ciência para transformar situações improváveis e impossíveis em milagres? Que quem disse isso? Eu sou resultado do milagre das mãos do Senhor. Quantas vezes o Senhor quer provocar, produzir milagres, e a gente que não quer o suficiente ainda tem muito mais nas mãos de Deus, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para os seus empreendimentos, para aquilo que você quer realizar. Tem muito mais em Deus. E por que é que você já desistiu de orar sobre isso, de colocar isso diante de Deus? Quero terminar lendo um texto com você do profeta Isaías, no capítulo 49. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos ler esse texto. Eu quero que você leia esse texto junto, e quando chegar lá na frase, na palavra que está Israel, você vai dizer o seu nome. Se eu não me engano, no segundo quadro eu coloquei em laranja Israel, você vai dizer o seu nome. A gente vai continuar lendo. Precisa ser profético para a nossa vida. É a palavra de Deus que se renova no meu e no teu coração, como flechas nas mãos do Senhor. Precisamos reconhecer que somos frágeis, sim. Mas se nós estivermos na mão daquele que sabe exatamente qual é o alvo e o que fazer com a nossa vida, não há limites para nós atingirmos. Seja na sua casa, seja em qualquer coisa que você venha pensar. Vamos ler? Vamos ler juntos. Vai. Nas fontes estamos, escute em Deus, recebe de mim, prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido, quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem importantes como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Renata, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. O Senhor deseja que eu e você sejamos flechas em suas mãos. Eu não sei qual momento da sua vida você está passando e quantos sonhos você deixou de sonhar.
quantas dificuldades já te paralisaram, pessoas te paralisaram, mas o Senhor te chama para recomeço. O Senhor te chama para estar em suas mãos e experimentar aquilo que vem dele. E o Senhor diz: não traga justificativas. Eu te conheço. Eu sei o que posso fazer na sua vida e através de você. Eu te fiz exatamente desse jeito. O Senhor tem tocado em situações na nossa vida, transformado caráter, transformado personalidade, transformado mentalidades, nos trazido convencimentos a situações diversas. E o Senhor está dizendo: ei, filho, eu quero que você me conheça, não apenas de ouvir falar, não apenas pela experiência do outro, mas que a gente possa estar diante de Deus, entendendo quem Ele é, ouvindo a sua voz, frágeis, limitados, mas compreendendo o poder que há nas mãos do Senhor. Como flecha nas suas mãos, Senhor, ajuda-nos a enxergar um modelo, pessoas que serão modelos para a nossa vida. Oh Deus, nos apresenta essas pessoas, Senhor, que da tua parte serão enviadas, conselheiros segundo o teu coração, homens e mulheres, ó Pai, que vivem a verdade do teu evangelho, que espelham, Senhor, a tua identidade, que podemos, Senhor Jesus, seguir as pegadas, porque teremos sim um alvo. Ajuda-nos a buscar orientações da tua palavra. Ajuda-nos a enxergar a Bíblia como um manual de regras para a nossa vida e compreender, Senhor, que para todas as nossas decisões existe a tua vontade. Ensina-nos a fazer a oração mais difícil: seja feita a tua vontade, ó Deus. Nós queremos ser conduzidos, Pai, e temos pessoas da tua parte, Senhor, que nos cubram de oração, que serão, Senhor Jesus, aqueles que caminharão conosco, estarão conosco nessa jornada, nessa empreitada. Ó Deus, não nos deixa desistir antes do tempo. Não nos deixa dizer basta aquilo que o Senhor ainda não terminou. Ó Deus, e com isso nós queremos colocar as famílias.